Oi, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é sobre aquecimento global. Os ecologistas afirmam 1. Que a concentração de gás carbônico está subindo consistentemente nos últimos anos. 2. Que a origem desse gás carbônico é devido à atividade humana. 3. Que a temperatura do planeta está subindo consistentemente nos últimos anos. 4. Que a causa dessa subida da temperatura é o efeito estufa provocado pelo gás carbônico gerado pela atividade humana. E 5º, que esse aumento de temperatura vai provocar no futuro grandes catástrofes climáticas. Nesse vídeo, nós vamos ver cada uma dessas hipóteses, que fatos existem a comprovar ou a contestar essas hipóteses. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena introdução acerca dos fenômenos físicos que estão envolvidos nesses acontecimentos. Eu fico impressionado de ver a quantidade de pessoas que falam sobre aquecimento global sem ter um mínimo de conhecimento sobre os fenômenos físicos que estão envolvidos nesse acontecimento. Então, eu vou começar a minha explanação com uma introdução sobre esses fenômenos físicos. Vai ser uma introdução superficial para que esse vídeo não se torne muito longo e muito maçante. O efeito estufa ocorre quando uma superfície que absorve radiação é exposta a uma radiação a qual ela absorve, e entre a fonte emissora dessa radiação e essa superfície existe uma superfície transparente, a radiação de alta energia, porém opaca a radiação de baixa energia. A superfície absorve a radiação de alta energia que ultrapassa essa barreira, e com isso ela se aquece. Ao se aquecer, ela começa a emitir radiação de baixa energia. E ao emitir essa radiação de baixa energia, a superfície que é transparente a alta energia, mas não a de baixa energia, segura essa radiação de baixa energia. E com isso, essa superfície aquece muito mais rapidamente do que se não tivesse essa barreira. Esse efeito se chama efeito estufa porque muitos pesquisadores consideram que isso é a causa das estufas onde se plantam plantas tem uma temperatura substancialmente mais alta do que a área ao ar livre que está em volta. Há uma divergência entre certos pesquisadores sobre se o que causa o aquecimento dentro das estufas de plantas é efetivamente esse efeito estufa que eu acabei de descrever, ou se é simplesmente o fato das estufas estarem protegidas do vento. Mas eu não quero entrar nessa discussão. Isso foi o efeito estufa. Vamos a seguir agora a descrição de um outro fenômeno que também é importante, que é o fenômeno da radiação do corpo negro. Esse fenômeno é um fenômeno físico bastante complexo e por esse motivo eu vou ser obrigado a ser extremamente superficial na descrição dele, porque senão esse vídeo vai ficar realmente muito grande e muito maçante. Vamos a ele. Um corpo negro ao ser aquecido emite radiação eletromagnética e essa radiação eletromagnética segue um perfil que segue uma lei chamada Lei de Planck, que foi a pessoa que estudou isso pela primeira vez. À medida que se aumenta a temperatura, aumenta-se a quantidade de radiação que esse corpo emite. Mas o perfil da forma como essa radiação é emitida muda. A figura que vocês estão vendo aqui mostra o perfil da emissão de um corpo negro em 3 temperaturas diferentes. Você vê a 20 graus, a 100 graus e a 500 graus. Observe que quando se aumenta a temperatura, há um aumento na emissão em todos os comprimentos de onda. Contudo, o perfil da onda se modifica. E isso é um fenômeno que é muito importante quando se fala de efeito estufa. Agora, a questão é, isso é um corpo negro. A Terra é um corpo negro? Resposta, não. A Terra não é um corpo negro, ela tem um desvio importante da lei de Planck. Mas a lei de Planck, ela prevê o máximo que um corpo pode emitir. Um corpo que não é negro, como a superfície da Terra, ele emite menos do que o que está aí. Esse fenômeno já é bastante complexo se a gente não considerar a cor real do corpo. Então, embora sabendo
que a superfície da Terra não se comporta como um corpo negro, eu vou fazer uma licença poética e descrever a Terra como um corpo negro, mesmo sabendo que eu estou errando. Mas eu estou errando para menos, no sentido de que a quantidade de radiação que a Terra emite é menor do que vai ser mostrado a seguir. Mas o que tudo isso tem a ver com aquecimento global? O que acontece é o seguinte: a superfície da Terra funciona como uma superfície que absorve radiação eletromagnética. E a atmosfera sobre ela age como uma superfície que é semitransparente. Ou seja, é transparente à luz, que é uma onda de alta energia, e é opaca a uma parte da radiação que a Terra emite depois que ela se aquece. E essa opacidade, ou seja, essa capacidade de reter esse calor, se deve à absorção típica de algumas moléculas, entre elas o gás carbônico e a água, que as pessoas não mencionam, mas é também um gás de efeito estufa. Então, como isso se dá? A seguir, eu vou mostrar para vocês o trabalho de um pesquisador que mostrou a transmitância da atmosfera em vários comprimentos de onda. O que é transmitância? É a fração da luz que atravessa a atmosfera inteira em cada comprimento de onda. Vamos ver isso. Este gráfico mostra a transmitância da atmosfera em diversos comprimentos de onda. Quando a transmitância é alta, significa que ela deixa passar facilmente a onda naquele comprimento. Quando ela é baixa ou zero, significa que não passa quase nada ou nada mesmo. O que nós podemos ver aí é que há umas bandas de absorção bastante definidas, algumas delas provocadas pelo gás carbônico, outras provocadas pela água. Aqui nós mostramos então, com essas barras as bandas de absorção do gás carbônico, que são essas alaranjadas, e a da água, que são essas azuis. O que a gente pode observar é que essas bandas de absorção são de praticamente 100%, com exceção de uma próxima de 13 micrômetros, que está um pouco acima, ou seja, não é 100%. As outras é tudo 100%. Então significa o quê? Se a banda de absorção é de 100%, se eu aumentar a concentração de gás carbônico, vai acontecer o quê? Nada. Ele não pode absorver mais do que 100%. Não pode impedir que mais do que a totalidade da onda passe por ela. Então é isso que nós estamos vendo. Existe possibilidade de aumentar? Sim, aquela banda ali próxima de 13 micrômetros, se aumentar a concentração de gás carbônico, vai aumentar a absorção ali. E pode alargar um pouco as outras. Mas é algo assim, se você dobrar a concentração de gás carbônico na atmosfera, você vai aumentar a absorção em, sei lá, 5, 10%, algo assim, é o que você vê aí. Então essa história de que aumentar a concentração de CO2 na atmosfera vai ter um grande impacto sobre o efeito estufa, nós estamos vendo aí. É uma grande falácia. Agora vamos sobrepor esse gráfico ao gráfico do corpo negro a 20 graus centígrados, que é como se estima que seja a temperatura média da superfície da Terra. E a gente vê agora as bandas de absorção que são responsáveis pela absorção da maior parte da energia emitida pela Terra. E a gente observa que só uma fração muito pequena dessa energia é absorvida por essas bandas de absorção. Então, isto é o efeito estufa provocado pelo CO2. Pois bem, agora que nós conhecemos os fenômenos físicos envolvidos, agora que nós sabemos do que nós estamos falando, vamos tentar responder aquelas perguntas que eu fiz lá no início. A primeira delas é o seguinte: será que a concentração de gás carbônico está aumentando na atmosfera? Vamos ver o que nós podemos obter de fatos concretos a esse respeito. Este gráfico mostra a variação da concentração de gás carbônico na atmosfera medida pelo laboratório de Mauna Loa, no Havaí. É um laboratório localizado numa região estratégica, longe de emissões humanas, que realmente mede de uma atmosfera bastante pouco modificada pela atuação do homem. A linha vermelha mostra medições diárias, que está sujeita a uma sazonalidade, a uma diferença entre verão e inverno.
A linha escura representa médias anuais, ela não apresenta sazonalidade. Esse gráfico mostra claramente uma tendência de subida entre os anos de 1960, mais ou menos, quando começou essa medição, até janeiro de 2016, que é a última medição que tem ali. Então, diante disso, um fato bastante objetivo. Pergunta número 1. A concentração de gás carbônico tem aumentado consistentemente nos últimos anos? Bom, se considerarmos os últimos anos, os últimos 50 anos, a resposta é sim, temos aí um dado bastante objetivo a esse respeito. Vamos passar agora para a pergunta de número 2. De onde vem esse CO2? Para responder essa pergunta, é interessante a gente ter na cabeça alguns números importantes. Quantidade de CO2 que o homem lança anualmente na atmosfera pela queima dos combustíveis fósseis. 6 bilhões de toneladas. Esse número se refere a 2010, está um pouco desatualizado, hoje talvez seja um pouco maior, mas não é muito maior que isso não, uns 10% talvez. Quantidade de carbono lançada na atmosfera anualmente pela respiração dos seres vivos. Isso é uma estimativa, mas a estimativa são 120 bilhões de toneladas. Estamos falando de algo como 20 vezes mais do que o homem lança pela queima de combustíveis fósseis. Agora, quanto carbono tem na atmosfera na forma de CO2? São 820 bilhões de toneladas, considerando essa quantidade de carbono que nós temos atualmente na atmosfera, 400 ppmv. E por fim, temos o carbono na água do mar, 38 trilhões de toneladas. Por que isso é importante? Porque esse carbono que está na água do mar, ele está em equilíbrio com o que está na atmosfera. O gás carbônico passa do ar para o oceano, do oceano para o ar, de uma forma que a gente não tem muito controle e estão sempre em contato. Então, na verdade, o carbono que existe na biosfera é a soma dos dois. Bom, esses números são tão grandes que fica difícil a gente ter uma noção de quanto eles são. Então, vamos ver isso em forma gráfica para a gente ter uma noção do que é isso. No primeiro gráfico, nós vemos a comparação entre a quantidade lançada pela queima de combustíveis fósseis e a quantidade lançada pela respiração de seres vivos. A quantidade que tem na atmosfera e que tem nos oceanos está fora do gráfico. A gente vê claramente essas duas barras, o quanto a barra que representa a respiração de seres vivos é maior do que dos seres humanos. Agora vamos nos afastar um pouquinho para ver a quantidade total que tem na atmosfera. Aí agora, olhando a quantidade total que tem na atmosfera, a gente olha para a quantidade que o homem lança pela queima de combustíveis fósseis, parece uma coisa insignificante. Mas a quantidade que tem no mar ainda está fora do gráfico. Então vamos agora nos afastar um pouco mais para ver a quantidade que tem no mar, lembrando que o que está no mar está sempre em equilíbrio com o que está na atmosfera. Olhem o gráfico, senhores. Vejam que a quantidade lançada anualmente pelo ser humano pela queima de combustíveis fósseis desaparece diante da enormidade da quantidade de carbono na forma de CO2 que está dissolvido na água do mar. E se isso não bastasse, tem um argumento que ainda é mais definitivo. Vejam esse gráfico. Esse gráfico mostra a evolução da concentração de gás carbônico na atmosfera, tal como medido pelo Observatório de Mauna Loa, aquele mesmo gráfico que nós vimos anteriormente. Mas ele mostra, ao fundo, a concentração de particulado na atmosfera lançada por vulcões. Observe, em particular, o vulcão Pinatubo. O Pinatubo ele entrou em erupção no ano de 1991. E os especialistas na época disseram que nos 30 dias que ele esteve em erupção, foi uma erupção absolutamente fora de proporção, muito maior do que todas as outras, mas nesses 30 dias foi lançado pelo Pinatubo na atmosfera mais gás carbônico do que todo o gás carbônico que o homem lançou na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis desde o início da Revolução Industrial. Ou seja, antes de 91, lançou-se uma certa quantidade. No ano de 1991, lançou-se pelo menos 100 vezes mais. E no ano de 1992, lançou-se algo parecido com o que tinha sido lançado em 1990. E
Vejam o gráfico da concentração de CO2 na atmosfera, tal como medida anual na Lua. Isso não faz sentido. Quer dizer, um aumento repentino de algo como 100 vezes na quantidade lançada pelo ser humano simplesmente não faz sentido. Então, diante disso, é uma prova bastante objetiva, é o seguinte: não se sabe da onde que esse gás carbônico está vindo, mas está vindo da queima de combustíveis fósseis? A resposta é definitivamente não. A terceira pergunta foi quanto à variação da temperatura. A temperatura do planeta está subindo? A resposta disso depende da forma como se mede a temperatura. De 1948 até os dias de hoje, foi montado um critério de medição de temperatura da superfície da Terra através de uma média de vários observatórios climatológicos espalhados por várias partes do mundo. O resultado é esse gráfico que vocês estão vendo aí. E, de acordo com isso, nesses 70 anos em que essa medição foi feita, parece ter havido um pequeno aumento de temperatura. Nesses últimos 70 anos, parece que houve um incremento na temperatura média, pouca coisa menor do que 1 grau centígrado. Então, se nós tivermos como horizonte esses 70 anos, parece que sim, houve um aumento de temperatura. Acontece que os dados a respeito dos quais foi tirada a conclusão da existência de uma relação entre a concentração de CO2 e o aquecimento não foram esses. Foram dados que se referem a um período de tempo muito maior que esse, quando não se tinha essas estações meteorológicas. Então, a medição foi feita através de datações geológicas e, usando essas datações geológicas, esses critérios geológicos de determinação do paleoclima, a gente consegue fazer um panorama dos últimos 11 mil anos. E o gráfico é esse que vocês estão vendo aí. Nesses 11 mil anos, não houve uma variação significativa de temperatura, segundo essa medição. Então, a resposta é uma resposta dúbia. Houve uma variação de temperatura nos últimos anos? Bom, se por últimos anos a gente considera os últimos 70 anos e a gente confia nessa variação de temperatura medida por esses laboratórios climatológicos espalhados pelo mundo, a resposta é sim. Está havendo um aumento consistente nos últimos 70 anos. Mas, se a gente confia nessas medições paleoclimáticas feitas por critérios geológicos, tá? Através dessas medições, nós chegamos que no horizonte dos últimos 11 mil anos, não houve uma variação significativa na temperatura média do planeta. Podemos agora passar para a pergunta número 4. Há uma relação entre a concentração de CO2 e a temperatura média? Há uma relação de causa e efeito? Esse gráfico é o argumento das pessoas que dizem que há. Foi feita uma pesquisa nos últimos 420 anos por um pesquisador chamado Petit, examinando o depósito de gelo na Antártica, e ele levantou, através dessa medição, a temperatura média na Terra durante todo esse período de 420 mil anos para trás até o presente, e a concentração de CO2 também em vários pontos desse período, e observe que quando um é alto, o outro é alto. Quando um é baixo, o outro é baixo. Então, as pessoas, examinando esse gráfico, concluíram: bom, existe uma relação de causa e efeito. A causa é a concentração de CO2. O efeito é a temperatura média da Terra. Não passou pela cabeça de ninguém avaliar a possibilidade de que a relação causa e efeito seja o contrário. E se não é a variação de temperatura que está provocando a variação na concentração de CO2? Ninguém nem considerou essa possibilidade, ou se considerou, as pessoas que consideraram realmente não estão sendo muito levadas em consideração. Então, como é que a gente determina? Parece que existe realmente uma relação causa e efeito entre os dois. Para a gente decidir isso, verificar se realmente existe, vamos pegar os números
de temperatura média do planeta e concentração de CO2 e botar um contra o outro, a gente obtém esse gráfico que vocês estão vendo aí. Há uma dispersão grande de pontos, mas apesar dessa dispersão, parece que existe, de fato, uma correlação entre um e outro. Agora, a questão é, quem é causa, quem é efeito? A gente decidir isso, a gente deve entender o seguinte, a causa vem antes do efeito. Então, se houver uma defasagem entre um e outro, o que vier primeiro é causa, o que vier depois é efeito. Então, nós vamos pegar esses mesmos dados que nós estamos vendo aí e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma defasagem no tempo. Vamos correlacionar a concentração de CO2 com a temperatura, mas não no mesmo instante. Vamos dar uma defasagem e vamos ver se a gente consegue melhorar essa relação. Esse gráfico que vocês estão vendo aí faz exatamente isso. Ele mede o erro médio quadrático, que é como a gente mede a correlação, quando a gente vai variando essa defasagem de tempo. Nós, então, estamos aqui variando desde 1000 anos à frente, a temperatura em relação à concentração de CO2, até 1500 anos atrás. E esse gráfico mostra que a melhor correlação entre um e outro acontece quando existe uma defasagem de cerca de 900 anos, sendo que a temperatura de 900 anos antes da concentração de CO2. Bom, isso é uma evidência bastante forte de que quem acontece primeiro é a variação de temperatura. A variação de CO2 correspondente acontece cerca de 900 anos depois. Ora, se a concentração de CO2 está relacionada com a variação de temperatura de 900 anos antes, é evidente que a variação de temperatura é causa e a concentração de CO2 é efeito. Então, a relação causa e efeito é totalmente contrária. Essa história de que o efeito estufa provocado pelo CO2 provoca o aumento de temperatura, não, é o contrário. O aumento da temperatura, por motivos que não estão ainda claros, provocam o aumento na concentração de CO2 por motivos que ainda não estão muito claros. Isso aí é uma demonstração bastante clara disso. Então, a pergunta, a causa da variação de temperatura é o efeito estufa provocado pelo gás carbônico? Resposta, definitivamente não. Por quê? A variação de temperatura acontece antes da variação na concentração de CO2. A última pergunta é sobre a possibilidade de um aumento de temperatura provocar grandes catástrofes climáticas. Para responder essa pergunta, vamos novamente voltar a esse gráfico do paleoclima que gerou toda essa discussão. Olhando para esse gráfico, a gente pode observar, veja essas setas vermelhas que aparecem aí, que a temperatura do planeta já esteve num patamar substancialmente superior ao que é hoje. Esse período de tempo em que essa temperatura esteve cerca de 2 graus ou um pouco mais acima do que é hoje, parece pequeno no gráfico, mas nós estamos aí vendo a dimensão geológica do tempo. Esse pequeno para essa dimensão geológica é imenso para a dimensão humana. Esse período de tempo que passou nessas temperaturas é da ordem de 2.000, 3.000 anos, muito mais do que a vida humana. Se tivesse havido toda essa catástrofe climática que os ambientalistas preveem que vai acontecer com o aumento do CO2, talvez nós não existíssemos, porque o mundo teria sofrido horrores com essas catástrofes climáticas. Então, a pergunta é, um aumento no CO2 e na temperatura, como está previsto por esses ambientalistas, vai causar grandes catástrofes climáticas? E a resposta que eu tenho é, não há nenhuma evidência disso, porque já passamos por temperaturas bem maiores do que a que temos hoje e não há evidência nenhuma de que isso tenha provocado essas catástrofes todas. Antes de terminar esse vídeo, eu quero chamar você que está me assistindo para uma reflexão. Vamos supor que nada disso que eu disse aqui tenha qualquer relevância, quer dizer,
tudo que eu disse é uma grande besteira, o efeito estufa realmente existe, a Terra está aquecendo por efeito do CO2, esse CO2 vem mesmo da atividade humana. Bom, se tudo isso for verdade, se realmente esse aumento de temperatura vai causar essa catástrofe toda que se diz, isso é um problema que vai acontecer, talvez, se tudo isso, daqui a algo como 100 anos. Bom, então, por que esses ambientalistas estão preocupados com algo que talvez atinja as pessoas daqui a 100 anos, enquanto que problemas ambientais estão acontecendo hoje e agora? Pessoas estão morrendo e passando privação hoje, agora, por causa de problemas ambientais que estão acontecendo hoje, agora, e não merecem atenção nenhuma desses ambientalistas. Vejam as imagens a seguir. O que vocês veem nessas imagens é um problema real. Não é algo que talvez, hipoteticamente, vai acontecer no futuro. Não é algo que depende de projeções matemáticas para a gente imaginar que vai acontecer. Isso já aconteceu e está acontecendo no momento em que você assiste esse filme. E essa daí é a tragédia do Rio Doce, que ficou bastante conhecida. Aconteceu no final de 2015. Mas isso não é um fenômeno isolado. Isso é a faceta visível de um problema muito maior que acontece debaixo dos nossos narizes todos os dias e que muito pouca gente presta atenção, que é o desaparecimento das fontes de água potável. Esse, senhores, é um problema real. É um problema que já está nos afetando hoje, agora. Já existem pessoas passando por privações por causa disso. E o crescimento desse problema é visível, não é necessário simulações matemáticas, é possível ver com olhos desarmados. E esse problema, junto com outro problema muito associado a esse, que é a disposição inadequada de resíduos, que é a principal causa, embora não a única, do desaparecimento das fontes de água potável, esses são os verdadeiros problemas. Problemas que já existem, já afetam pessoas, já afetam o meio ambiente e que crescem a olhos vistos. Minha mensagem final é para os ambientalistas. Você que acha que vale a pena lutar para ter um ambiente saudável para você, para os seus filhos, eu quero dizer o seguinte: lute. Vale a pena ter um ambiente saudável? Sim, mas lute pelas causas corretas. Se você não está no movimento ambientalista apenas para conseguir verbas do governo para sua ONG, lute pelas causas certas, que é preservação das fontes de água potável e disposição adequada de resíduos. Se você está lutando contra a emissão de gás carbônico por causa do efeito estufa, você não está defendendo o meio ambiente. Você está defendendo a instalação de um governo mundial, que está usando isso como pretexto para criar uma máquina governamental mundial que vai governar o mundo com pessoas que nunca foram e nem nunca serão eleitas pelo povo.